Deixa eu falar algo para você. Tem coisas que você vai viver só na comunhão da igreja. Às vezes a gente está sozinho em casa. A gente não quer vir para o culto, porque o capeta sabe que se a gente ir para o culto, a coisa vai desgringolar. Ele sabe que ele vai te fortalecer, ele vai renovar as tuas forças como a águia. Então não esqueça desse princípio. Existe bênçãos, existe favores de Deus sobre a nossa vida, que só vem quando nós estamos em comunhão, estamos juntos. Amém? A palavra que Deus me deu foi livres para recomeçar. E hoje o Senhor está quebrando algumas cadeias aqui e está te falando, seja livre para recomeçar. Recomeçar nem sempre é fácil. Às vezes nós recomeçamos porque algumas coisas se findaram. E existe um processo antes do recomeço, é que quando algumas coisas na nossa vida se fecham e ciclos se acabam. E nós ficamos com medo do novo. Quem me entende? Quem tem medo do novo aqui? Quando o novo bate a nossa porta. E a gente é como o povo de Israel. Deus já fez tanta coisa na nossa vida, a gente tem tanto testemunho, mas parece que a gente nunca foi tocado, parece que é a primeira vez que tudo está acontecendo. Recomeçar não é fácil. E Deus falou isso comigo hoje. Princípios do recomeço. Quando Deus começa a nos tocar. Eu quero dizer para você, se você está num tempo de recomeçar, um tempo de restauração, o Senhor vai te encaminhar por lugares que você nunca passou. Eu lembro uma vez que eu estava limpando meu guarda-roupa. Não suporto limpar guarda-roupa. Me dá um banheiro para me jogar bastante que boa, jogar bastante X14 para me esfregar. Eu amo. A gente tem um homem aqui hoje, né, gente? Glória a Deus pela vida do Valmor. Você pode aplaudir a vida dele, está nos abençoando hoje. Falei, a Rayana não pode estar aqui. Eu falei, por favor, Valmor, faz, né? Eu acho que agora vai começar a pintar uns meninos aqui nos ajudando. Glória a Deus. Mas limpar um guarda-roupa para mim é uma coisa chata. Tem mulher, às vezes eu converso com as minhas amigas, tem mulher que ama cozinhar. Ai, me bota na cozinha. Não é quando a gente vai para casa de praia com os amigos, assim, que a gente aluga uma casa meio junto, vai uma galera, já aconteceu comigo. A minha amiga já falou assim, ó, eu amo cozinhar, tchau. E tu vai na limpeza do banheiro e das coisas. A gente meio que se divide, não é assim? E eu não suporto arrumar guarda-roupa, gente, mas eu vou pela graça de Deus. E aí, sabe aquelas roupas que tu não usa já faz mais de 6 meses e você tá... Não, mas eu vou usar ela. Ou a identificação. Ai, mas tu não usa ela. Tá, tá lá 1 ano. Não, mas eu vou usar. E um dia eu tava nessa, meu guarda-roupa abarrotado, e Deus falou assim comigo: só vai receber o novo quando tu tirar o velho. Enquanto tiver coisa velha, o novo não vai chegar. Um dos princípios do novo de Deus para a nossa vida é quando nós abrimos mão do velho. Minha cama encheu de roupa. E eu falei, amém, glória a Deus. E veio o novo de Deus. A Renner apareceu na minha vida. O novo de Deus veio. E quando nós estamos apegadas ao passado, quando nós estamos com coisas velhas dentro de nós, o novo não pode descer. A Bíblia diz que o odre, ele precisa ser trabalhado para receber o vinho novo, não é assim? O Senhor precisa trabalhar no nosso interior. E a restauração, ela vem. E eu estava orando ontem, Deus falou assim comigo, filha, a restauração que eu quero fazer é dentro, não é fora. É dentro. Às vezes a gente ora e pede para Deus a restauração que está fora da gente. A gente ora pelo nosso marido. Senhor, restaura ele, pelo amor de Deus. Faz alguma coisa com ele, que ele cabeça dura. A gente ora pelo filho, que está talvez drogado. Você ora seus filhos, situações difíceis. Você ora, você é solteira, você está orando aí pelo charamanaias na sua vida. Está, né? Desespero aí. E Deus falou assim comigo, mas o segredo não é que está fora, mas é quando as coisas mudam dentro de nós. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Que Deus comece as mudanças que nós tanto queremos ver fora dentro da gente. Eu experimentei tanto disso, gente. Eu já fui tanto para minha sala cheia de razão. Ajoelhei. Falei, o Senhor viu? O Senhor viu? Mas eu quero trabalhar dentro do teu coração.
o fulano, o Beltrano é meu filho, eu amo ele. O senhor ama? Que a gente quer que Deus, que brabo também. Eu amo. E eu quero trabalhar no teu coração através dessas situações. Queria que você abrisse uma palavra maravilhosa que eu amo. Que quando eu abro a Bíblia e ela cai nela, eu fico apaixonada. Todo mundo já conhece Isaías 49. Quero você só. Aleluia. A gente olha para fora, tenta ver saídas e respostas, e muitas vezes a gente não tem. Aí é quando Deus decide trabalhar dentro de nós, dentro do nosso coração. Fala assim, Isaías 49:1. Ouçam-me, vocês em terras distantes. Prestem atenção, vocês que estão longe. O Senhor me chamou antes do meu nascimento e desde o ventre Ele me chamou pelo nome. Tornou minhas palavras de juízo afiadas como uma espada. Escondeu-me na sombra de sua mão. Eu sou como uma flecha afiada em sua aljava. Até aqui por enquanto. O Senhor está falando com pessoas que estão perto? Não, que estão longe. E o início do recomeço nós muitas vezes ficamos longe de Deus. Quando o nosso barco quebra, quando as coisas acontecem, a tendência do nosso coração é se afastar. A gente fica meio que perdido. Hoje eu achei um caderninho meu de 2009. Estava lá relendo e chorando em cima da cama. Eu sempre falo para as meninas, eu indico, comprem um caderninho. E quando vocês forem lá para o secreto com Deus, leve a sua Bíblia, uma caneta. E anote o que Deus fala com você. Você vai ver quanta riqueza vai fluir desse lugar. E eu anotava tudo, sonho. Você lembra da época do MSN? Eu andava com uma galera de mulheres que era apaixonada por Jesus, sem nós nos conhecermos. A Karina, que mora comigo hoje, é uma delas. Eu conheci a Karina pelo Orkut, MSN. Mas era uma galera apaixonada por Jesus. Mulheres que eram simplesmente doida por Jesus. E eu comecei a andar com essa galera. Eu lembro que aqui, em Criciúma, não se falava muito de ser apaixonada por Jesus. Meio que as pessoas caminhavam meio comigo, faziam campanha, tá ligado? Campanha para ganhar coisa. Eu falei, Deus, eu não quero isso, eu quero mais, eu sei que existe mais a tua presença. E eu comecei a me conectar com mulheres de fora. E aí, o que acontecia? Dele profecia pelo MSN. O que eu fiz? Peguei as profecias e anotei no caderninho. Não me lembrava. Peguei as mensagens de celular, naquela época não tinha WhatsApp. As mensagens que eu recebia, anotei no caderninho. Tem algumas mulheres que estão aqui, que eu tive sonhos com elas, que me mandaram mensagens também. Eu anotei tudo. E eu achei essas mensagens. E Deus começou a me lembrar de como Ele me chamou, de quando Ele chamou. Eu quero dizer para você, eu olhando lá naquele caderninho, eu estava num momento 2009 difícil, sabe, aquele dia difícil. Eu falei, Deus, acho que agora acabou tudo. Eu me senti tão longe, e foi ali que Deus me chamou. Então o primeiro passo para o recomeço, talvez você se sinta longe. Mas eu quero dizer para você que o chamado dele, a palavra dele alcança você aonde você estiver. Aonde você estiver. No nível que você estiver. Não existe nada que vai nos afastar do amor de Deus. A Bíblia mesmo diz, nada te afastará do meu amor. Nada vai te afastar do propósito de Deus para a sua vida. E eu estava rindo com o Telmo no carro esses dias, porque eu falei para ele que eu estava lendo sobre a história de Israel. Se você vê o que acontecia, era engraçado. Israel recebia uma promessa. Ela se achegava a Deus. Aí, à medida que você se achega a Deus, as coisas vão ocorrer na sua vida, elas vão acontecer.
Quando você busca a face dele, sabe o que vai acontecer? As bênçãos de Deus vão colidir com você. É inevitável. O favor de Deus, coisas sobrenaturais acontecem. E aí, eu falei para ele que eu percebi que o povo de Israel, aí quando estava tudo bem, o povo afastava. Aí o que Deus fazia? Mandava uma nação inimiga neles. Eles ficavam tudo num canto jogado. E Deus fazia assim: não quero mais nada com vocês. Se você ler algumas partes na Bíblia, você vai ficar assustado com Deus. Sabe quando a gente está assim: ai, Deus fala comigo. Eis que morte e destruição, Deus. Quem nunca, né? Ai, pegar outra palavra não era isso. Porque assim, a gente é sempre aquela parte boa. A gente sempre é Davi, a gente nunca é Saul. Né? A gente é sempre o Davi, nunca é Golias. Perceberam isso? Que a gente é sempre a parte boa da história. A gente é sempre o... E Israel ficava num canto chorando e dizia: não tenho mais nada com vocês, minhas promessas acabaram. E fico aí. E Deus parece ter esquecido do povo. E o povo chorava. Aí quando Deus via que era de todo o coração, Deus se voltava para eles e dizia: vem cá, eu tenho as minhas promessas, não morreram para vocês, nunca vão morrer. Deus provava o coração deles. E Deus vem para nós provando o nosso coração. E quando Israel ele se afastava, Deus chamava Israel de volta para recomeçar. E é aqui que eu quero começar a palavra. Talvez você está vivendo tempos na sua vida que você sente que Deus te deixou num canto de castigo. Que você está... Você mesmo diz: eu não mereço recomeçar. Mas eu quero dizer para você, o recomeço de Deus vai vir sobre a sua vida. O Senhor está te chamando de distante, Ele não está chamando de perto. Ele está dizendo: você que está distante, você que está longe. Ele falou: preste atenção, porque eu te chamei desde o teu nascimento. Ele começa a lembrar a nossa origem, de onde nós viemos. Desde o ventre eu te chamei. Então a primeira coisa, Ele fala quando estamos ainda distantes. A segunda coisa, para que haja restauração, junto quando Ele nos acha, vem o chamado. Eu lembro que em 2000, eu não sei se algumas pessoas aqui sabem, mas é bom testemunhar. Em 2002, eu passei por uma separação no meu casamento. Eu estava 1 ano e meio casada. E deu 1 ano e meio de casado. Vocês imaginam? Tem gente que diz que o primeiro ano de casamento é maravilhoso. Meu não foi. Foi 2 personalidades fortes para dentro de uma casa. Aí vocês imaginam o que aconteceu. E a gente começou a se machucar no início e a gente decidiu: não vai dar mais. E a gente se separou por 4 meses. 4 meses, tudo, né? Não quero mais. E naquela época, Deus, em junho, era mês de junho, a gente decidiu dar uma chance para o nosso casamento. Vamos dar uma chance? A gente fez um casamento lindo, namoramos 3 anos e meio. Tinha um álbum de casamento que eu não sabia o que eu fazia com ele. Falei: Deus. E ele assim: vamos dar uma chance para nós dois? Eu falei: vamos. Vamos dar uma chance. E toda restauração, ela custa um preço. Não é fácil restaurar. Tem muita gente que: ai, Deus, restaura tal coisa. Eu quero perguntar para você hoje, Deus quer perguntar para você se você está disposto a pagar o preço da restauração. O preço de recomeçar. E eu não sabia, quando eu disse aquele sim, o Senhor falou comigo: eu vou começar um processo na tua vida de restauração. E eu achei que Ele ia começar por fora. Ia mudar Ele. Eu disse: não, a mudança que eu vou começar é dentro de ti. E assim como uma criança precisa ser gestada por 9 meses, ela não é concebida e já sai. Não pode, ela precisa de um tempo para maturar, para estar disponível para sair, para estar madura, pronta. O meu casamento precisava ser gerado. E mulheres que estão aqui, eu quero dizer uma coisa para você: esse útero que você tem, ele não é só um útero natural para você gerar filhos, mas espiritualmente Deus te confiou um útero para você gerar os sonhos de Deus para sua família.
A Bíblia diz que a mulher, ela é edificadora da casa. Ponto. É ela que edifica. E também diz que a tola, com as próprias mãos, derruba. Então, existe um poder em você de restauração, de cura, de gerar. Talvez você está debaixo de um casamento difícil. Eu quero dizer para você que você pode gerar um novo casamento, um novo marido. Você tem, Deus colocou dentro de você. Você é uma edificadora. E aí a gente voltou. Em junho, certo? Quando chega em agosto, dia 28 de agosto, eu já falei isso aqui, eu me converti de verdade. Eu que era uma menina que ia na igreja desde pequena, mas que nunca tinha experimentado da presença de Deus, da graça de Deus. Nesse dia, Deus me pegou de jeito. E não tinha mais. Eu fiquei com os 4 pneus arriados. Eu falei, eu sou toda tua, Deus, eu não... É como se eu cantasse. Eu só quero você, eu só quero você, eu só quero você. E essa canção se tornou tão real na minha vida. Deus falou assim comigo, tu vai pegar... Eu gostava de ver novela, gente. De ver filminho. E Deus assim pra mim, eu vou te levar para um tempo comigo, tu quer vir? Um tempo que tu nunca viveu. Eu falei, que é isso? Eu falei, eu quero. Então tu vai ficar 1 ano sem televisão. Eu falei, ai Deus. Ai, não podia pedir uma coisa mais... Que tem gente que até é viciado de almoçar com o jornal do almoço ligado, gente, que ele me dá uma angústia. Mas eu vou na casa do meu sogro, ele almoça com aquela musiquinha, chega a me dar um embrulho no estômago. E Deus falou, tu vai ficar 1 ano sem TV. Eu falei, mas é necessário. É necessário. E lembra que eu falei que a restauração tem um preço? E aí, na hora da televisão, o que eu ia fazer? Tinha que fazer. Aí eu tinha aquele som 3 em 1, vocês lembram? Lá na minha sala. E aí eu botei lá um CD. Não sou tão velha assim, não era vitrola. A minha avó que está ali, tem 86 anos, 87 anos, minha avó maravilhosa. Ela tem ainda, né, avó? O disco lá e ela coloca. E eu disse, meu Deus. Amém. Então vou orar, né? Naqueles momentos que eu via a TV, eu comecei a buscar Deus. Aquele lugar que a televisão me preenchia, me discipulava. Porque, querendo ou não, se a televisão na sua casa, ela ocupa um lugar de Deus, ela está discipulando você, seus filhos, seu casamento e seu marido. Quando eu arranquei a televisão de dentro da minha casa, nossa vida mudou. Esse 1 ano se transformou em vários anos, gente, porque eu simplesmente fui liberta, eu acho. Eu lembro da minha mãe, a gente se mudava, era a coisa mais interessante, mudava. Aquelas caixas, desespero, rolando o botijão de gás, vem cá, tudo descabelado. E a gente pequeno lá, a primeira coisa que a minha mãe fazia era pegar uma TV, botar no lugar dessa nova casa, aqui pega bem, ela se preocupava se a televisão pegava bem. Aí você imagina, lá na minha casa a TV para tudo. E eu fui liberta. Claro, que eu vejo um filme ou outro, eu não gosto, mas eu vejo, né, tem no cinema passando Crônicas de Nárnia, qualquer outra coisa, eu vou. Mas não fico na frente da televisão, não gosto, fui liberta, glória a Deus por isso. E Deus começou a trocar. Ele começou a me atrair e Ele começou a trocar algumas coisas na minha vida, a trazer as transformações de dentro. E quando eu estava nesse processo de volta, de restauração, eu me converti em agosto, Deus começou a pedir renúncias, eu fui renunciando, eu tive visões, Deus abriu a minha mente, eu não vivi mais no campo da religião, comecei a viver com Deus um relacionamento íntimo, profundo e sincero. E eu quero dizer que quando você busca Ele com verdade, com intimidade, Ele vai se revelar a você. Ele vai se revelar. E junto disso, junto do tempo que Ele me chamou e me restaurou, veio o chamado. Ele começou a revelar o que Ele queria fazer na minha vida, no meu casamento. Ele começou a dizer, sabe por que o diabo queria destruir o teu casamento? Sabe por quê? Porque eu levantei tu e o teu marido para restaurar a vida de pessoas. E sabe por que eu deixei essa ferida
de separar por 4 meses, essa vergonha, essa situação difícil. Porque o óleo que eu derramei de cura sobre vocês vai ser o óleo de cura que vocês vão derramar sobre outras vidas, outros casamentos, outras pessoas. E aí a gente ia num restaurante, numa pizzaria. Sentava eu e ele na pizzaria. Nós estávamos lá comendo pizza, chega uma pessoa. Eu estou assim, envergonhado, mas eu preciso falar. Eu vi vocês dois pastoreando igreja, vocês são pastores. Nós nos olhamos, vocês imaginam naquela época com uma palavra dessa. Entendem? Não tinha nada. Voltando, recomeçando, reconstruindo. Como que alguém vê isso em mim, nele? Eu vi vocês pastoreando uma igreja grande. Eu vi vocês cuidando de pessoas. Eu vi vocês, unção saindo da vida de vocês. Nós terminávamos a pizza chorando. Um dia a gente foi num culto, 2.000 pessoas. Nós lá no final do final, Judson falou pra gente, vocês dois, e era sempre assim, nunca era fulano, Telmo, ou eu, Viviane, não, é vocês dois. Hoje eu vou derramar, ele falou assim, pode comprar azeite na quitanda aí perto, porque hoje eu vou derramar óleo nesses dois. Eu vejo vocês na frente de um exército. Vocês conduzindo pessoas. E eu estava na época da restauração. Eu dizia, Deus, quando que isso vai acontecer? Olha para a minha vida, olha para mim. Quem sou eu? Não sou nada. E coisas começaram a acontecer sobrenaturais na nossa vida. Coisas que você não imagina. Só para um testemunho. Que quando Deus pega na nossa vida, quando Ele pega a gente de jeito, Ele pega tudo. Não é só o que a gente quer dar. Esse é um princípio da restauração, você tem que entregar tudo. A gente conseguiu, não sei como, 45 dias de férias, meu marido trabalha no exército, para irmos fazer uma escola em Belo Horizonte, de missões, porque o meu sonho era ir para a África. Queria entregar minha vida lá na África. Um dia eu falei isso para uma pessoa, ela falou, tu é louca, isso não está bem certo. E a gente falou, vamos buscar mais de Deus. A Vitória, que é a minha primeira filha, tinha 2 anos. Uma menina se dispôs, não, eu cuido da Vitória, eu fico lá com vocês. Eu falei, 45 dias, tuas férias, é janeiro, não, eu fico. E a gente foi para essa escola do clamor. Escola do clamor. Quando nós chegamos lá, tudo aquilo que estava dentro de nós, Deus começou a exteriorizar, Deus começou a mostrar. Só que, naquela época, nós tínhamos um carro que o nome dele era Viper, vocês conhecem ele? O Viper dentro do PES. Batizado como Viper. Ele era um Versalhes, Bordeaux, que quando eu vejo chega a me dar coceira na estrada, eu tenho trauma quando passo um Versalhes. Foram botar gás nele, para ficar mais barato. A gente pastoreava o Treviso. Para ficar mais barato, não de gás, né? Na hora de botar o gás, furaram sem querer o tanque do combustível. Fizeram uma emenda, mas nunca deu certo aquela emenda. Não importa o perfume que eu colocasse, o que eu fizesse, eu saía do carro cheirando a gasolina. Aí as pessoas assim, vocês vão para onde? Nós vamos para Belo Horizonte com o carro de vocês? Eu falei, são loucos. Pessoas próximas de nós, vocês são irresponsáveis. Uma mulher chamou, não, isso é uma irresponsabilidade. Uma criança pequena, não tem ar-condicionado. Eu falei, e nós com uma palavra, não, Deus deu os 45 dias. Deus deu a pessoa para cuidar da Vitória, Deus vai providenciar o carro. E Deus só dizia assim para a gente, fiquem tranquilos. Nessa época, nós estávamos lá na zona do Meretrício, lá no bairro Bela Vista, ministrando com os filhos de prostitutas. Era Natal. Na época de Natal, minha família nem me via, porque eu estava ou no bairro Renascer com as crianças, ou eu estava lá na zona. Só lugar bom. E eu estava lá com eles, a gente fez um Natal maravilhoso. Sabe quando Jesus está no Natal? Não tem mesa de família que se compare ao que nós vivemos no meio daquilo lá.
Não existe presença de Deus incomparável. Terminamos dia 24 as comemorações, apadrinhamos as crianças, demos presente. Lá no quartel tem um piscinão de ramos. No quartel, uma piscina para os sargentos. Era dia 25, calor. Tinha almoçado na minha mãe. Então, assim, vamos levar a Vitória para brincar na piscina. A Vitória, ei! Aí nós fomos, nós três. Naquela época não tinha Isabela. Fomos para o quartel. Com o Viper. E lá no quartel, aquela coisa toda, família e tal, nós. De repente, uma ligação no celular do Telmo. Tu tens um terreno tal? Daí o Telmo assim... E nós tínhamos realmente um terreno. Tenho. Mas tipo assim, gente, o terreno não tem escritura. Entendeu? Não tinha escritura. É o terreno que a Laís mora. A Laís está aí. Tá lá. Que a Laís comprou. Então, estava lá, a gente tinha separado. E aí ele assim... Não, é que eu estou indo embora para o Amazonas... E eu quero deixar isso resolvido. Eu quero comprar um terreno e quero começar a construir uma casa. Eu tenho uma Tá? Quanto que tu quer no terreno? Daí eu quero tanto. Daí assim, cara, eu tenho um carro. Tu não aceita o carro no negócio? Eu tenho Então eu estou levando o carro aí agora. Gente, quem que faz negócio dia 25? Fala para mim. Quem é que no dia do Natal vai fazer um negócio, comprar um terreno, dar um carro? Aí, nós lá assim, naquela família assim, vem chegando o carro no pátio do exército. Eu comecei a chorar. Chorar. Igual aquelas mulheres que recebem aqueles presentes do Faustão, que chega o caminhão. Chegou aquele carro, eu falei... Não estou acreditando. Se não me senta, começou a me dar até um embrulho no estômago. Eu falei, eu vou vomitar, porque quando eu estou nervosa... O carro chegou. Aí eu não acreditei, achei, não vai dar certo. Quando chegar aqui não vai dar certo. Tá certo, tchau. Daí ele assim, cara, posso levar o teu carro, porque eu vou ficar sem carro? Então leva. Eu vi o Viper indo. Não estou acreditando. Eu disse assim... É assim que é servir Deus. Eu não busquei isso. Vocês entendem? Eu não busquei um carro novo. Gente, o Viper foi. Chegou na metade do caminho, o motor fundiu, sério. Foi tirado na hora certa. Na hora que a gente entrou dentro do carro, a gente sentou, ele ligou o carro, ar-condicionado. A gente pensou, Deus, tu é muito fiel. Aí Deus falou, sabe o que é para mim? Deus falou assim, vocês fizeram o Natal para mim, não foi para as crianças, é para mim. Esse aqui é o meu presente para vocês. Eu sou um pai presente. Eu não ia deixar vocês com aquele carro para Belo Horizonte. Dia 3 de janeiro nós saímos daqui com o carro novo. Pensa que era um carrão, não era? Era um Corsa Wagon, Bordeaux. Só que para mim ele era uma BMW. Aquele ar-condicionado, sonzinho. Eu fui até Florianópolis chorando. E era fila também, né? Aí eu pensava, aquele asfalto quente, sabe? Parava os carros. Eu pensei, gente, se eu tivesse com o Viper aqui, nós não tínhamos chegado. Então eu quero dizer para você que quando você cuida das coisas dele, quando você caminha por esses lugares, ele vai cuidar de você. Tem pessoas aqui que têm Vipers na vida. Não estou falando de carro. Estou falando de situações difíceis. Que você pensa assim, só um milagre na minha vida. Mas eu quero dizer para você que ele faz. O chamado dele, quando ele chama você, ele não vai deixar você numa fria. Ele não vai te botar numa fria. Ele vai cuidar de você. E o chamado de Deus, ele vem sobre a sua vida. Hoje o Senhor está chamando algumas de vocês. Eu vejo o Senhor tirando algumas de vocês da superficialidade da religião e levando vocês para lugares profundos nele. Receba isso no seu espírito. E existe algo interessante no chamado, né? Ele chama pessoas que se sentem incapazes. É o primeiro... Aí você olha para você agora. Eu sei que muitas estão pensando, mas ela está falando, mas não é eu. Aqui, olha só, eu passo isso, eu tenho aquilo, né? Eu quero dizer para você, é você.
Se você se sente incapaz, não precisa abrir, mas eu vou ler em Jeremias, chamado de Jeremias, que eu acho lindo. Jeremias 1:7. Aliás, 1:4, o Senhor fala assim: eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu te separei e o nomeei para ser o meu profeta às nações. Então eu disse: soberano Senhor, eu não sou capaz de falar em teu nome. Eu sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu: não diga, sou jovem demais, pois você irá onde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e disse: veja, eu coloquei as minhas palavras em sua boca e hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar e para edificar e plantar. Uma palavra tão forte para um menino. E a primeira coisa que ele disse foi: eu não sou capaz, sou muito jovem. Alguém se identifica? Depois ele fala para Moisés. A gente passeia lá por Êxodo 3, que diz assim: Moisés tinha fugido do chamado dele. Estava num deserto. De repente ele olha uma sarça que ardia, mas não se consumia. Vocês imaginam isso? Uma árvore pegando fogo, mas ela não se consumia, ela ficava verdinha. E diz assim, Moisés falou lá no 3, que coisa espantosa! Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Talvez o seu chamado vai nascer de uma curiosidade sua. Reunião de mulheres, que reunião é essa? Que reunião é essa? Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou no meio do arbusto e disse: Moisés, Moisés. Ele falou: aqui estou. Não se aproxime mais. O Senhor advertiu: tire as sandálias, pois você está pisando na terra santa e eu sou Deus, seu pai. E ele começa a dizer: Moisés, eu vou te levantar para libertar o meu povo. Moisés lá no 11 fala: Moisés porém disse a Deus: quem sou eu para apresentar a Faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? E Deus falou para ele: eu estarei com você, e este é o sinal que eu sou aquele que envia. E aí Moisés foi o mais insistente de todos. Gente, Deus teve muita paciência com Moisés. Se vocês lerem Êxodo 3, vocês vão dizer: é muita paciência. Depois lá no 4:10 ele fala assim: Moisés porém disse ao Senhor: ó Senhor, eu não tenho facilidade para falar. Nem antes, nem agora que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. E aí Deus fala: quem formou a boca não fui eu? Vai que eu vou te enviar. Deus, Ele trabalha no meio das nossas incapacitações. Eu ouvi uma palavra, não é Bíblia, né? Às vezes uma menina falou assim para mim: está na Bíblia. Deus não chama os capacitados. Como é que é? Eles escolhem, não, como é que é? Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. Isso não está na Bíblia, não. Né? Versículo. Falei: gente, não é versículo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ele escolhe os incapacitados. E deixa eu te falar algo mais. Talvez Ele não vai nem te capacitar, mas Ele vai fazer você depender dEle diariamente. Porque às vezes quando nós nos sentimos capacitados para algo, nós não dependemos dEle. Mas quando nós chegamos num lugar que nós precisamos depender dEle, a graça dEle vem muito mais abundante do que nós poderíamos imaginar. Você tem experiências com Deus de coisas que você viveu, que se você diz assim: é só Deus, purinho na terra. A minha amiga que fala isso. Vive, é Deus purinho na terra. Eu falei: só pode, tem coisas que é Deus purinho. Não tem mistura, é Deus. E eu quero dizer para você que talvez o seu chamado hoje está nascendo num tempo de recomeço na sua vida. Deus está te chamando num tempo de recomeço. Gideão também fez isso. Gideão disse: olha, a minha família é mais humilde. Eu sou o menor ainda da minha casa. E ele falou: eu sou com você. Ele escolheu você justamente porque você precisa cumprir seu chamado dependendo dele.
E eu quero voltar lá na Isaías 49, que diz o seguinte, e aqui eu quero terminar. Ele fala ali: o Senhor chamou antes do meu nascimento, desde o ventre Ele me chamou pelo nome. Tornou as minhas palavras afiadas como uma espada. Eu quero dizer uma coisa para você: quando Deus chamar você, não se preocupe, porque Ele vai moldar você. Ele é fiel. Ele não vai deixar você cair numa furada. Ele vai moldar o seu coração. Ele vai dar uma espada para você, uma flecha na sua mão, e Ele vai afiar ela. Ele vai te preparar. E foi tão engraçado que quando Deus começou a me restaurar, né, restaurou meu casamento, depois de 9 meses, nasceu um novo casamento. Deus começou a trabalhar, depois veio a Vitória, a nossa filha. Nosso casamento hoje é um pedaço do céu. Dia 3 agora de junho eu faço 17 anos de casada. E nós carregamos no nosso sangue, nós carregamos na nossa vida a unção da restauração. Porque Deus é um Deus que não desiste, Ele restaura. Eu sempre digo, e a palavra que vinha para nós era dizer assim: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. A glória da segunda casa. E eu tenho vivido isso. Então você pode ter certeza que se a primeira casa caiu, Deus tem a segunda casa para você. E a glória dela vai ser muito maior do que a primeira. A unção da restauração, ela faz isso. Você não vai viver o que você vivia antes. Você vai viver algo novo, algo melhor em Deus. E Ele fala aqui: Ele tomou as minhas mãos, escondeu-me na sombra da sua mão, como uma flecha afiada na sua aljava. E esse processo eu não entendi. Porque quando Deus restaurou, vinha o chamado, as palavras: Deus vai fazer isso. Só que eu olhava e não via nada. O que Deus vai fazer? Deus pegou a gente como pega uma flecha e esconde aonde? Na aljava. Já viram a aljava? Aqueles flecheiros usam. Se você viu Vingadores, você sabe o que eu estou falando. Né? Ele tirava dali e aljava. Muitas de vocês estão passando um tempo que Deus afiou vocês, Deus preparou vocês, mas vocês estão escondidas na aljava de Deus. A aljava fica atrás. A flecha não sabe para onde vai ser enviada. A flecha só está pertinho do flecheiro. E parece que é um retrocesso. Parece: Deus, eu estou te buscando, mas parece que em vez de eu ir para frente, eu estou indo para trás. Eu estou te buscando e a sensação que eu tenho é de retrocesso, que está retrocedendo. É o processo que Ele chega a nos esconder, que Ele precisa nos esconder para um tempo determinado. E Deus falou comigo que existe algumas de nós que estão escondidas nessa aljava. Você pensa assim: não, acabou. Deus não tem mais nada comigo. Tudo que Ele tinha, Ele já fez. Mas eu quero dizer para você que na hora certa, a mão do flecheiro vai pegar você aqui atrás. Ele vai te posicionar no arco. E Ele vai te jogar para o teu propósito. No tempo de Deus. No tempo de Deus. Eu sei que o tempo de ser moldado, de ser quebrado é difícil. Porque aqui iniciam as nossas renúncias, as lágrimas e as dores. E eu vou dizer para você que existem dores que vêm de Deus. Existem dores, existem frustrações que Deus traz para a nossa vida, para o nosso coração. Porque Ele está nos preparando para viver aquilo que Ele quer que nós vivamos. Não se esperneie quando você estiver passando por situações, você diz: meu Deus, mas eu não estou entendendo nada. Eu passei por situações na minha vida, gente, que eu falei assim: agora acabou. Teve um dia, eu sou muito assim, guerreira, sabe? Para mim desistir, demora um pouquinho. Quem é assim também? Mulher guerreira, o negócio vai até o final. E eu estava naquela: não, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, entendeu? Tudo vai dar tudo bem. Não entregava a peteca assim. Teve um dia, 2014, eu entreguei. Falei: Deus, está tudo errado. Hoje eu estou entregando. O Senhor não quer mais nada comigo mesmo? Falei. A gente faz uns joguinhos com Deus, né? O Senhor não quer nada comigo? Acabou, né, Deus? É assim então agora? É assim que é para viver? Eu vou viver assim. Como Ele é misericordioso, né? Naquela hora uma pessoa me chamou e falou assim: não acabou.
E um rapaz disse assim, não acabou, eu olho para ti, eu vejo tu com malas. Eu estava em Belo Horizonte nessa época. Eu vejo tu com malas. Deus está te tirando daqui. Chegou o tempo de Deus na tua vida. Eu falei, ai meu Deus. Eu vi um susto. E em menos de 1 mês e meio eu estava em Criciúma com as minhas malas nas mãos. Porque existe o tempo de Deus. Então primeiro Ele nos chama de longe, certo? Às vezes nós estamos longe para recomeçar. Ele vem, Ele traz o nosso chamado, né? Ele junto com Ele chamar para perto, Ele diz, eu te chamei para isso, para isso e para aquilo. Mas tem um momento que Ele nos molda, que Ele pega e nos molda. Eu li uma palavra que Deus falou ao meu coração. Eu faço isso. A Bíblia diz lá em Provérbios 27, se eu não me engano. Fiéis são as feridas daquele que ama. Fiéis são as feridas do que ama. Eu quero dizer para você, se Deus tem te ferido, se Deus tem permitido algumas feridas entrar no seu coração, fiéis são as feridas dele. Porque vão levar a vida para você. Vão te preparar para um propósito. São nos vales da sua vida que você tem o seu coração fortalecido para viver lá na montanha. Às vezes você não tem estrutura hoje nenhuma para viver os sonhos de Deus. Deus precisa construir você, construir o seu coração para você viver algumas coisas que Deus planejou para a sua vida. E você se pergunta, mas a minha vida parece que é círculo. Eu ando em círculo, parece que eu não vivo. Eu vou até um ponto e desisto. Eu vou até um ponto e parece que eu estou sempre sofrendo as mesmas dores, vivendo as mesmas situações. Eu quero dizer para você, pastor nenhum nessa terra vai conseguir te levar para um lugar em Deus. Homem nenhum. Depende da sua busca por Ele. Às vezes você está frustrado porque você esperou em homens, em pessoas, mas eu quero dizer para você, seja uma mulher apaixonada por Ele. Hoje. Diga, Deus, coloca esse amor no meu coração por Ti. Eu quero Te amar mais do que todas as coisas. Eu quero ser uma mulher que tem desejo de pegar essa palavra aqui e buscar ela de todo o meu coração e receber revelações. Senhor, eu quero viver os Teus sonhos para a minha vida. Eu não quero viver só para essa terra. É inútil viver só para essa terra. Existe algo maior. Eu quero dizer para você, se você se sentir longe, inadequada, hoje é o seu dia, Deus quer marcar você. É muito triste. Eu vejo mulheres com depressão. Eu vou na casa delas. Sento às vezes do lado da cama, porque elas não têm nem força para falar. E eu digo, filha, o que houve? Eu não tenho mais senso de propósito, acabou. Tudo que o diabo quer é te enfiar dentro de uma cama e dizer que você não é filha, que você não tem um chamado. Você tem um propósito. Você precisa correr hoje para esse lugar e dizer, Deus, eu quero saber para que eu nasci, o Senhor me chamou para algo. Eu podia pegar essa ferida do meu casamento e esconder, né? Como muita gente faz. Não, minha vida é perfeita. Esconder. Mostrar-se algo que eu não sou. Mas sabe o que Deus faz? E eu ficar chorando, porque aconteceu isso, é que eu fiz. Essa minha ferida se transformou numa pérola. A ostra, quando ela... Sabe por que ela... Todo mundo sabe aqui, né? Que a pérola, ela é gerada de uma areia que entra na ostra, causa uma ferida, e a ostra, ela libera uma substância que envolve aquela areia e transforma em algo precioso. Deus quer pegar as areias da sua vida, aqueles dias difíceis, e transformar em pérolas para Ele. Você talvez vai curar pessoas, vidas, nos seus piores momentos. Eu gosto de uma frase que diz assim, ferida fechada, ministério aberto. Que é muito triste ver pessoas feridas, com o microfone na mão, ferindo pessoas. Deus quer trazer cura sobre o seu coração, fechar ciclos na sua vida e iniciar novos ciclos no seu coração. Escondidos em sua aljava, escondidos em sua presença. Parece um retrocesso, mas não é. A aljava fica atrás na presença do Pai. Onde o Pai vai, ela está lá. É um tempo de confiança e de entrega, de permanecer no lugar secreto. De ser
Filho, ser filha. Às vezes a gente se preocupa em ser usado. Eu lembro que a gente às vezes conversa com algumas pessoas contra, né? Daí, como é que tá? Tô fazendo a obra. Fazendo a obra? Ah, é? Nossa, fazendo a obra e... Fazendo a obra. Legal. E a gente sempre faz aquela pergunta, e a tua família como é que tá? E a gente sempre ministra. A maior obra que Deus pode fazer não é aquela que está fora de nós, mas dentro de nós. Quando Ele consegue construir dentro da gente uma verdade. Quando Ele consegue construir dentro da gente. Parece pouco, mas é verdadeiro. Eu sempre falo, eu prefiro um feijão com arroz bem feito e um ovinho frito. Bem feitinho. Do que um monte de coisa mal feita. Não é assim? Se você tem é pouco, hoje você diz, vive, o que eu tenho é pouco. Eu quero dizer para você que aquela mulher tinha só um pouquinho de azeite. Pouquinha coisa. Mas quando ela foi para a presença de Deus, aquele pouquinho se transformou em tanto. Pega o seu pouquinho hoje. É pouquinho? Leve o pouquinho verdadeiro. Leve o pouquinho verdade que você é. Leve o pouquinho que você tem, que é isso que eu tenho, eu sou isso aqui. Que Ele vai te levar para um lugar que Ele vai começar a transbordar sobre a sua vida e sobre a sua família. O chamado de Deus nunca é para você sozinho. Ele, através desse chamado, Ele vai curar a sua família primeiro. Deus teve que curar a minha família, curar o meu coração, curar a nossa casa, para que nós pudéssemos curar outras famílias. Não era só para nós mostrar, ai que legal, Deus restaurou. Não, Deus queria muito mais. E lá para encerrar 49, versículo 7, no final diz assim, no tempo certo, Deus falando para Israel, Israel, no tempo certo eu te responderei. Eu quero que você fique com essa palavra hoje. Que você entre nesse processo com Deus. No tempo certo eu vou te responder. E eu quero dizer para você que o tempo de Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito. O tempo de Deus não falha. O tempo de Deus, ele não erra. Às vezes as pessoas falavam, né? Deus escreve certo por linhas tortas. É mentira. Ele sabe. Deus está se atrasando, mas Ele está caprichando. Mentira. Ele não se atrasa. Ele não se atrasa. Ele sabe o tempo certo que nós vamos estar preparados para viver aquilo que Ele nos chamou para viver. Está difícil. A lágrima está grossa. Um nó na garganta. Tem dias que você acorda e diz, meu Deus, de novo, tudo de novo. Não vou dar conta, Deus. Eu quero dizer para você que se Ele não dá, prova maior que a gente possa suportar. Não posso suportar. Ele está te moldando, te preparando para um novo tempo. Tem pessoas aqui que estão entendendo exatamente o que eu estou falando. Deus tem mostrado, tem pessoas aqui que dizem, essa palavra é para mim. Deus está te dando um copo de água no meio dessa corrida desenfreada que você está. Dizendo, calma, vai ficar tudo bem. Eu estou te marcando, eu estou te separando para mim. O Senhor está atrás de mulheres que sejam apaixonadas por Ele, sabe por quê? Porque Ele quer transformar as famílias. Ele quer transformar as famílias. Eu tenho tanto testemunho nessa área. À medida do ano a gente vai contando. Mas tantos testemunhos de transformações, de graça de Deus. Quando nós vamos para esse lugar, Ele faz. Então você saberá que eu sou o Senhor. E aí eu falei assim, Deus, quero terminar essa palavra com uma promessa. Talvez você, mas eu nunca ninguém veio com uma palavra profética sobre mim. A minha vida é tão comum, então eu quero dizer para você que é nessa simplicidade dos teus dias que Ele vai vir com bastante graça na presença dEle. E Deus me deu uma palavra para nós hoje, específica. Quem foi esperto aqui vai, cravar ela. Às vezes o Telmo está ministrando aqui, está liberando palavras, eu estou assim, em nome de Jesus é meu, estou pegando. Pegando, é meu. Pegue isso para você. Palavra de Deus para nós hoje. Isaías 51. Ouça-me, todos que procuram a justiça, todos que buscam o Senhor. Você está aqui buscando o Senhor? Olhem para a rocha da qual vocês foram cortados, para a pedreira de que vocês foram extraídos. Sim, pensem em Abraão, seu antepassado, em Sara,
que deu à luz a sua nação. Abraão era apenas um quando eu o chamei. Alguma identificação? Abraão era apenas um quando Deus o chamou. Era pouco, era pequeno. Mas o abençoei e o tornei uma grande nação. O Senhor voltará a consolar Sião e terá compaixão das suas ruínas. Seu deserto florescerá como o Éden e sua terra desolada como o jardim do Senhor. Ali haverá alegria e exultação, e cânticos de gratidão encherão o ar. Até aqui. Receba essa palavra no seu espírito. Que esse tempo de restauração se inicie na sua vida. Que novos ciclos se abram, que alguns se fechem na sua vida. E mesmo que você esteja passando por um vale, que você passe ele sabendo da presença de Jesus ao seu lado, entendendo que esse vale é para moldar o seu coração. Eu estava lendo ontem a história de José. E José foi vendido pelos irmãos por ciúmes, jogado em cisterna. E diz assim, que quando ele encontrou os irmãos não reconheceram ele, porque ele estava lá no faraó, então ele teve que pintar o olho, aquela coisa toda. Os irmãos viram que ele era o governador do Egito, nós queremos comida. José reconheceu eles, mas não revelou. Aqueles irmãos que tinham jogado ele na cisterna, tinham vendido ele como escravo. Sabe o que José faz? Na hora que se revela, diz a Bíblia que ele chora tão alto. Todos ouviam ele chorando. Ele rasgando, tirando aquelas roupas, se revelando para os irmãos. Sou eu, José. Ele falou assim, não lamentem. Por favor, porque os irmãos, a Bíblia diz que eles ficaram sem ação. Eu imagino a cara deles. Não lamentem, porque não foi vocês que me venderam. Não foi vocês que me jogaram na cisterna. Não foi. Deus me trouxe antes para cá de vocês. Deus me trouxe para cá, para que agora eu possa ser um celeiro na vida de vocês. Os processos que você tem passado, talvez pessoas tenham te jogado nesses lugares. Eu quero dizer para você, não são as pessoas. É Deus que está fazendo isso. Entende? Talvez seu marido está com o coração endurecido. Talvez as pessoas da sua família. Deus permite algumas cisternas na nossa vida, porque Ele quer trabalhar o nosso coração. Nos levar para lugares que nós nunca fomos. Fique de pé. Que você possa lá na frente dizer isso. Olha, não foi você que me empurrou para esse lugar, foi Deus. E glória a Deus por isso, porque eu estou aqui, vivendo aquilo que Deus me chamou para viver. E eu queria que você dissesse sim para o chamado de Deus hoje. Que você dissesse, Deus, eu quero viver esse chamado. Eu quero viver o sobrenatural Teu na minha vida. Eu quero sair dessa monotonia. Eu quero sair desse lugar raso. Eu quero ir para o profundo contigo. Eu quero te conhecer profundamente. 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 Eu quero viver coisas que eu nunca vivi em Ti, Deus. Eu quero chegar em lugares de renúncia. Eu quero levantar altares de renúncia. Eu quero renunciar a algumas coisas, Senhor, para alcançar coisas inabaláveis. Eu quero renunciar a coisas dessa terra, Deus, porque eu quero viver aquilo que só eu posso viver em Ti. Eu sei que o meu coração, Senhor, ele só vai ser preenchido por Ti. Não existe casamento, homem, pessoa, que ninguém pode preencher. Eu preciso entrar nesse lugar em Deus. Eu preciso entrar nesse lugar em Ti, Deus, para que o Senhor revele ao meu coração. Me tira dessa surdez espiritual que eu não escuto mais nada, Deus. Que eu me sinto tão sozinha nesse vale. Mas abre os meus ouvidos. Eu quero ouvir a Tua doce voz falando comigo. Abre os meus olhos. Talvez as feridas me deixaram tão cega, Deus. Eu não consigo mais ver os Teus sonhos, os Teus propósitos para mim. Por favor, Deus. Me leva para esse lugar, Senhor. Me leva para esse lugar.